Olá, eu sou Letícia Moreira, especialista em licitações pela plataforma Licitar Digital e tenho a honra hoje de estar presente com vocês para abordar o tema Portal Nacional de Contratações Públicas, passado, presente e futuro. Para debater sobre esse tema hoje, eu tenho a honra de convidar o professor Martin Heberlin. Ele é advogado e membro titular da Rede Nacional de Contratações Públicas. Seja muito bem-vindo, Martin. Se apresente ao nosso público, por gentileza. Olá, Letícia. É um prazer estar aqui com vocês, contigo, Letícia, com o pessoal da Licitar e também com todos os nossos ouvintes. Como tu referiste, eu sou professor na área de Direito Administrativo. Essa área é minha área de formação acadêmica também. Fiz minha graduação em Direito, depois meu mestrado em Direito do Estado. Posteriormente, fiz um doutorado sobre interesse público e o pós-doutorado na área de políticas públicas. Então, é um tema que eu gosto bastante, tenho trabalhado bastante com ele como advogado e especialmente como membro lá do Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, que é a rede responsável pelas políticas relacionadas ao famoso PNCP. Então, falar sobre o PNCP é algo que muito me agrada. É um prazer estar aqui com vocês. Perfeito, Martin. Para a gente introduzir o assunto, conta para a gente, conta para o nosso público, como surgiu, onde surgiu a ideia do Portal Nacional de Contratações Públicas, como isso se deu. Conta para a gente um pouco. Claro, Letícia. Na verdade, essa história ela me agrada bastante, porque eu devo dizer, e aqui colocando toda a modéstia de lado, que eu tive uma contribuição no nascedouro desse Portal Nacional de Contratações Públicas. E vou explicar um pouquinho, claro, como isso aconteceu, né? Na qualidade de advogado, eu sou consultor jurídico da Confederação Nacional de Municípios, uma confederação bastante conhecida, que congrega hoje cerca de 5.300 municípios do país. E essa confederação, claro, né, ela é muito relevante para o municipalismo, de modo que, quando havia o então projeto da nova lei de licitações, a confederação foi consultada a respeito de uma possibilidade de, à época era o deputado João Arruda, né, do Paraná, de um apoio a esse projeto, né? Então, isso começa, na verdade, lá com o projeto de lei 6814 de 2017, quando ele chega à Câmara de Deputados, né? Então era um projeto advindo ali do Senado Federal, e nesse projeto não havia uma ideia de um Portal Nacional de Contratações Públicas. Mais do que isso, Letícia, posso dizer que era um projeto que não tinha essa noção muito clara que a gente tem hoje de forma eletrônica das contratações, tá? Então, esse projeto chega lá na Confederação, via o então deputado federal João Arruda, pedindo um apoio do presidente, Paulo Zielkowski, né? Realizando, inclusive, uma audiência pública nesse sentido. A gente está falando lá em fevereiro, março de 2018, foi feita essa audiência e o presidente, então, da Confederação se comprometeu a apresentar uma proposta da entidade sobre alguns pontos relevantes do, então, projeto de lei. Tá? Como nosso escritório é consultor na área de direito administrativo, nós fomos consultados e nós montamos na CNM um grupo de trabalho. Eu presidi esse grupo de trabalho, estavam junto comigo o advogado Rodrigo Dias, que é um advogado da própria Confederação, e uma outra consultora, né, a Joane Henrys, especialmente na área de consórcios, e a gente então fez algumas propostas naquele projeto de lei. Algumas propostas relacionavam à retirada da modalidade convite, por exemplo, que ainda estava no projeto. Havia propostas no sentido de incluir a singularidade, que tanto se discute na inexigibilidade de licitações, e algumas propostas pontuais. Só que a mais relevante, Letícia, era justamente a ideia da criação de um portal. A gente não chamou de portal, né? A gente fez a sugestão de um texto no artigo 17, tá? Isso era um texto que constava lá do artigo 17. Se tu quiseres, depois eu até posso. Eu tenho o texto aqui, ele era um pouco diferente para mostrar. E a gente criava aquilo que a gente chamou lá na época, provisoriamente, de Sistema Eletrônico Nacional Integrado de Contratos e Licitações Públicas, tá? Mas, fundamentalmente, a nossa ideia era levar as licitações para o ambiente digital, tá? Isso é fundamental pensar que a gente está ali em 2018 e já havia, para nós advogados, vários portais na área dos processos judiciais. Isso é interessante a gente pensar, né? Claro, portais diferentes.
Por exemplo, eu sou de Porto Alegre, né? O Tribunal Regional Federal da Quarta Região tinha já o EPROC. O próprio Tribunal de Justiça estava começando a adotar o EPROC, em outros estados da federação, o PJE, e alguns outros sistemas, mas já era prática dos advogados trabalhar em processos judiciais com sistemas eletrônicos. Então, a nossa premissa de trabalho foi, olha, se os processos judiciais eles já se encontram no ambiente eletrônico, por que os processos licitatórios não? Por que a gente ainda vai ficar no papel, né? A gente tem que sair desse mundo analógico, quer dizer, não havia sentido para nós uma lei de licitações do final ali da década de 2010, início da década de 2020, que trabalhasse com papel. Então, vamos levar as licitações para o ambiente digital. Então, a sugestão foi a criação desse sistema eletrônico nacional, e num primeiro momento, Letícia, isso é interessante assim, a gente falar, a ideia inicial era criar uma coisa que é um pouco diferente do perfil atual do PNCP. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre o PNCP em si. A ideia era fazer um sistema em que todas as contratações públicas fossem realizadas, diretamente realizadas. Bom, a gente faz essas propostas, a gente envia a redação dessas propostas, né? Então o Conselho Político da CNM, em abril de 2018, entrega essas propostas, o relator recebe, o deputado João Arruda recebe as propostas, entende que elas estão adequadas, leva adiante, isso vai lá para a consultoria legislativa da Câmara de Deputados. E, obviamente, assim, né, há uma aceitação da ideia pela consultoria legislativa, mas eles apontam dois problemas. E o principal deles é o entendimento de que se houvesse uma obrigação de todos os entes, inclusive os entes subnacionais chamados, né, fizessem as suas contratações por um sistema, fossem obrigados a isso poderia ofender a autonomia dos entes subnacionais. Então, a sugestão deles foi fazer esse portal. Aí eles transformam o nome, passa de Sistema Integrado para Portal Nacional de Contratações Públicas, já o nome atual. Ele sai do artigo 17, passa para o então artigo 173, que vira hoje, né, o 174, e a partir disso eles fazem uma transformação nesse portal em que ele tem duas grandes funções, né? Uma de divulgação, que é obrigatória, mas outra de realização que não é de caráter obrigatório, né? E esse é o texto que então vai ser aprovado finalmente lá em setembro de 2019 pela Câmara de Deputados. Então tem o substitutivo do Senado, que é aprovado também em dezembro de 2020, para, como a gente sabe, né, em 1º de abril de 2021, ser publicado como Lei 14133, a nova Lei de Licitações, com esse perfil de Portal Nacional de Contratações Públicas que a gente conhece, né? Então, o histórico, na verdade, ele é interessante porque era um sistema diferente, ele foi pensado de uma maneira diferente, mas é muito interessante, né? E como eu disse, assim, eu tenho muito orgulho disso, na verdade, de ter participado lá na origem do grupo de trabalho que teve assim, a semente da ideia da construção do hoje Portal Nacional de Contratações Públicas. Essa, assim, em síntese, é a história de nascimento do portal. Nossa, que bacana, Martin. Eu acho que, assim, como eu, a maioria das pessoas que trabalha na área, que tem contato diário com a lei, que todos os dias escutam falar do Portal Nacional de Contratações Públicas, não sabe dessa história. Eu não sabia, eu achei muito interessante realmente que o objetivo inicial era tramitar, além de sediar as licitações, né? Hoje em dia ele acaba sendo mesmo um concentrador, ali a gente acha todas as contratações, as licitações, mas essa história é muito interessante. Além desse objetivo, pode falar. Não, eu ia dizer, claro, que no ambiente onírico, né, no ambiente dos sonhos, como a gente diz, né, Letícia, a gente Sim. poderia ter, sim, um portal nacional em que todos os municípios fizessem as suas licitações, como se fosse lá, entre aspas, né, o EPROC, o PJE das licitações, mas eu entendo a preocupação da consultoria legislativa de que isso poderia ofender, claro, a autonomia administrativa. Então, do ponto de vista jurídico, essa é uma discussão super bacana, né? A gente pensar se obrigar um município ou um estado a fazer a sua licitação dentro de um determinado portal
não seria forçar a autonomia gerencial daquele ente subnacional. Afinal, a gente tem que dizer, né? Afinal de contas, qualquer funcionalidade, qualquer protocolo que eu modifique no portal, eu estou, de alguma maneira, afetando a autonomia daquele respectivo ente federado. Então, eu acredito, né, que foi muito prudente, naquele momento, a consultoria legislativa da Câmara dos Deputados sugeriu, olha, nós podemos ter algum problema. Eles não fecharam a questão, eles não disseram que seria inconstitucional, mas eles apontaram que a gente poderia ter um problema no futuro de questionamento sobre a constitucionalidade. E aí ele foi traçado com esse perfil um pouco diferente. Mas eu concordo totalmente contigo. Essa história da construção do portal, ela é muito pouco conhecida. Quem sabe um dia não se escreve um livro com mais detalhes para dizer do nascimento do portal, mas é por aí, sim. É. Com certeza, eu acho super válido, é um histórico de muito estudo, né, tem muitas pessoas envolvidas, eu acho que cada detalhe conta, às vezes a gente só vê o portal como um grande arquivo de todas as contratações, mas por trás disso tudo tem muito conteúdo, né. E além desse conteúdo, Martin, conta pra gente quais foram os princípios que sustentaram a criação desse portal? Em termos de princípios mesmo, o que você tem a nos dizer sobre a criação do Portal Nacional de Contratações Públicas? Claro. Bom, o principal princípio, essa pergunta é muito interessante, Letícia. É claro que o principal princípio regedor, assim, né, regulador do portal é a noção de transparência, né? Quando a gente pensa em licitações públicas, aliás, eu posso dizer que esse é o motivo pelo qual nós, lá do grupo de trabalho, quisemos subtrair a modalidade convite, porque a modalidade convite, ela tinha um pouco essa feição de uma modalidade que ficava às escondidas, às escuras, determinadas pessoas convidadas, ainda que tivesse, né, Letícia, aquela obrigação de publicar a carta convite na repartição pública, poucas pessoas iam até os corredores das repartições para ver a carta convite e participar. Então, a ideia principal era a seguinte, olha, e se a gente conseguisse, num só lugar, todas as pessoas conhecerem as possibilidades de contratações públicas que vão ocorrer? O que a gente conseguiria com isso? Né? Então, a noção de transparência, ela é o princípio regulador, o princípio mestre da construção do Portal Nacional de Contratações Públicas. Mas a transparência em si, ela gera outras coisas, e eu cito duas em especial. Né? A primeira delas, a questão do controle. Quando mais pessoas têm a visibilidade daquilo que se está fazendo, quais são as contratações, quais os órgãos públicos que estão contratando, o que eles estão contratando, e eu posso fazer isso hoje, entrando ali no portal por município, por tipo de contratação, né? Então eu posso entrar no mapa, inclusive, entrar lá num pontinho específico que é um dos 5.569 municípios do país e saber o que aquele município está fazendo. Então, do ponto de vista do chamado controle social, isso é absolutamente fantástico, né? Eu, aqui de Brasília, onde eu estou hoje, né, no hotel, ou lá de Porto Alegre, que é a minha cidade, eu posso ver Belo Horizonte, Sete Lagoas, né, em Minas Gerais, e saber o que a prefeitura está fazendo, o que cada órgão público está fazendo nas suas secretarias, na Secretaria da Educação, Secretaria da Saúde. Posso fazer pesquisa em relação a isso, mas posso fundamentalmente exercer o controle, né? Claro, não apenas nós, cidadãos, a tarefa de controle social conhecida, mas também os órgãos de controle, tanto o controle interno, como também o controle externo, um Tribunal de Contas, o Ministério Público, né? Então, essa questão do controle era uma peça fundamental para nós quando nós pensamos lá essa questão do portal. Além do controle, e aqui entra, claro, um outro princípio, que é o princípio da eficiência, há uma ideia de que quanto mais abertas as contratações, quanto mais públicos os atos administrativos, mais pessoas interessadas naquela licitação, naquele processo de contratação, eu vou conseguir cativar, eu vou conseguir seduzir. Né? Então, eu saio de uma situação em que a pessoa, para saber de uma contratação, ela precisaria ou ir no órgão público respectivo, ou ler os jornais, só que às vezes os jornais, mesmo de grande circulação, né, Letícia, eles são de grande circulação dentro de uma localidade geográfica, eu passo a ter
eu passo a não precisar ler vários jornais diferentes. Por quê? Porque tudo está no mesmo lugar. Ou seja, vários potenciais concorrentes, ou mesmo pessoas que não forneciam para a administração pública, podem ter acesso a essas oportunidades de contratação e, em tese, quanto mais pessoas se interessarem e participarem do processo licitatório, eu tenho propostas mais vantajosas, quer por menor preço, quer por melhor técnica, né? Mas eu aumento o meu leque de fornecedores, eu aumento o meu leque de licitantes, né? Então, eu posso dizer que esses dois princípios, que nota, eles estão conectados, eles são os norteadores da noção do portal. O princípio da transparência, ou se a gente quiser, do acesso à informação, ou da publicidade, como ele se encontra lá no artigo 37, caput da Constituição Federal, mas junto a eles, a ideia de controle, né, o princípio de maior controle, ou o princípio de maior sindicabilidade. Olha o professor de direito administrativo aqui falando, né? O princípio da maior sindicabilidade dos atos estatais, e junto a eles, esse princípio, que é um princípio que a gente já conhece de muito tempo lá, na emenda constitucional 19, né, de 98, ele foi inserido no artigo 37, que é o princípio da eficiência, né? Então, eu diria que esses são os princípios norteadores. É claro que, junto a esses, ou lateralmente, né, perifericamente, ou mesmo diretamente, eu tenho fomento à legalidade, à impessoalidade, à moralidade, óbvio, evidentemente, né, aquilo que não estava, aquilo que antes às vezes era meio escondido, agora tem que ser público. Então, eu tenho também, evidentemente, a incidência de diversos outros princípios da administração pública. Mas se eu fosse elencar o principal, ou os dois principais, seriam a publicidade barra transparência e a eficiência nas contratações. Perfeito, Martin. Quando eu te fiz essa pergunta, na minha cabeça, o primeiro que vem realmente é a transparência. Eu acho que para todo mundo, quando olha a lógica realmente do sistema, do portal, a transparência ela é bem evidente, né? Além da transparência, do controle e dessa eficiência, você acha que tem alguma outra forma que o Portal Nacional de Contratações Públicas tem colaborado no cenário das contratações públicas, seja pela ótica da administração pública, pela ótica do cidadão que vai realmente ali fiscalizar, pela ótica de um licitante? Você vislumbra algum outro cenário que o portal ele contribui bastante, além desses princípios? Eu vejo diversos, Letícia, mas assim, tu estás falando com alguém que é muito suspeito para dizer a respeito do portal, porque nota, né? Eu sou um entusiasta desde sempre da própria ideia do portal, mas eu posso falar, assim, alguns, né? Em especial, evidente, né? Isso tem a ver, como tu mesmo disseste na pergunta, tem a ver também com transparência, mas a gente pode colocar como algo, digamos, autônomo ou de certa maneira autónomo, que é o direito à informação, tá? Por exemplo, como falei ali na apresentação, né? Além de advogado nessa área de licitações, eu sou também professor, pesquisador, né? Então, imagina que hoje no portal, com o desenvolvimento do portal, claro que inicialmente não era assim, né? Mas com o desenvolvimento do portal, hoje nós temos uma série de dados de pesquisa que nós podemos extrair do próprio portal. Então, eu sei hoje, e isso é absolutamente online, tá? Então, entrando hoje no portal, é possível verificar as contratações realizadas no dia de hoje. A gente está fazendo essa gravação em 27 de novembro de 2024, para contextualizar o nosso interlocutor, né? Então, a gente entra ali hoje e a gente tem as contratações realizadas no dia de hoje. Se eu quiser, por exemplo, fazer uma pesquisa de caráter científico, uma pesquisa de caráter acadêmico sobre quantas licitações numa determinada modalidade existem na data de hoje, eu tenho esse dado, essa informação imediata. Eu não preciso fazer um ofício para ninguém, mandar um e-mail para ninguém. Isso está naquilo que a gente chama de transparência ativa, né? Então, imediatamente, ao entrar no site, eu tenho esse tipo de dado. Eu tenho vários estudantes, né, alunos e alunas, em todos os âmbitos, graduação, mestrado e até no doutorado, que estão justamente fazendo pesquisas considerando o Portal Nacional de Contratações Públicas. Vou dar um exemplo, assim, de ontem, né? Eu participei de um processo de seleção para mestrado, e o projeto de pesquisa do candidato era justamente sobre as políticas públicas que podem ser realizadas
por meio de processos licitatórios, tá? De que a gente está falando? Políticas públicas de equidade de gênero. Por exemplo, né, o texto lá do artigo 60 da Lei de Licitações, que estabelece como critério de desempate que a empresa, é o segundo critério, depois da disputa final entre os interessados empatados, depois eu tenho o quê? Políticas de equidade de gênero. Depois, eu posso falar de empresas que tenham nos seus quadros egressos do sistema prisional ou vítimas de violência doméstica. Isso também tá. Então, são políticas públicas realizados por meio de processo licitatório. E como que ele vai fazer essa pesquisa? A partir do PNCP. Ele fez uma delimitação, né, geográfica e uma delimitação temporal, e a partir dessa delimitação ele vai pesquisar diversos editais dentro de um escopo definido, e ele pode fazer isso, Letícia, olhando o portal. E aí eu te pergunto, antes do portal, como que ele ia fazer uma pesquisa dessas? Seria muito difícil, né? Seria muito complicado. Então, olha só, tu perguntaste sobre outras possibilidades do portal, né, e outros enredos de que o portal ele é vantajoso. Eu citei esse recorte acadêmico, digamos assim. Já tinha falado do recorte dos licitantes. Agora vamos pensar, isso está ali no escopo da tua pergunta, do ponto de vista da administração pública. Nós sabemos que hoje há muitos órgãos públicos que ainda têm uma certa dificuldade com a nova lei de licitações. Então, digamos que eu tenho um determinado órgão público de um município muito pequeno, que não está tão habituado com fazer licitações, especialmente licitações que envolvam técnica e preço, concorrência, certo? Então, eu tenho uma concorrência para obras e serviços de engenharia, por exemplo. O que essa administração pública pode fazer? Ela pode entrar no portal, fazer um filtro para concorrência, dentro de concorrência o filtro de técnica e preço, e verificar 10, 15, 20, 30 editais que podem servir de base, de inspiração para o seu próprio edital, né? Então, assim em relação a editais, assim em relação a planos de contratações anual. Isso, É, isso. a Letícia sorriu de uma maneira boa, porque eu já vi que ela conhece casos de pessoal que usou, mas é isso. É perfeito, é para isso que serve o portal. É outro exemplo, catálogo eletrônico de padronização. Eu sei, né, Letícia, que eu falo do portal, nota que eu falo de maneira entusiasmada, né? Mas por quê? Olhem só, a gente tem só 2 produtos em catálogo eletrônico de padronização hoje no PNCP, mas são 2 produtos muito relevantes, né? Que são café e açúcar e água mineral, com e sem gás, certo? Então, para esses produtos, as administrações públicas do país, elas podem ter acesso aos pareceres, vários pareceres que geraram o catálogo eletrônico de padronização, mas elas podem fazer as suas contratações tanto por contratação direta como por licitação, né? Em ambos os casos pregão, certo? E eu tenho os documentos principais para um e para outro. Então eu tenho lá o termo de referência, o edital de licitação, né? E a minuta do contrato respectivo. E editável, né, em formato .doc. Então, é possível entrar ali no catálogo eletrônico de padronização, baixar o arquivo .doc. Eu estou pensando na administração pública, né? E até assim, o governo federal fez isso de uma maneira muito interessante, né, colocando cores diferentes, dizendo, olha, isso aqui é obrigatório, isso aqui tem que ser editado, aqui coloque o seu nome, né? Mais ou menos assim. Então, notem qual a gama de possibilidades que o PNCP nos coloca, né? Então, se a gente olhar, cada um, hoje em dia está na moda falar de stakeholders, né? Eu acho isso muito bonito, mas talvez uma tradução melhor para isso seja atores, né? Se a gente olhar todos os atores de uma licitação pública, que são a administração pública, o licitante, o cidadão, todos eles são de alguma maneira beneficiados com o Portal Nacional de Contratações Públicas, né? Então, me parece que os seus benefícios, né, os benefícios do portal estão absolutamente em todas as pontas e de maneiras mais diversas e multifacetárias possíveis. Com certeza. Quando você falou dos planos de contratação anual, minha reação foi quase que espontânea, mas porque realmente, enquanto demanda de plataforma, a gente integra com o PNCP, né, a gente faz a inclusão desses PCAs, os planos de contratação anual, é uma demanda diária, Martin.
demanda diária de como eu posso fazer, o que eu preciso colocar, e realmente, dentro do PNCP, a gente tem uma gama de planos de contratações nós já inseridos, que o pessoal consegue ter uma ideia, fazer um compilado ali de vários para saber o que colocar, como colocar, qual é a lógica de alimentar. Então, minha reação ela realmente foi bem espontânea, porque é algo que eu vejo diariamente, e é verdade, né. Então, falando dessa ótica do portal atualmente, né, a gente está falando da funcionalidade dele nos dias atuais, o que ele acabou realmente se tornando. Quantos membros possuem esse portal atualmente? Conta pra gente. Boa pergunta. Às vezes a gente não sabe, para entender o portal, né? É interessante saber como ele é composto, né? Na verdade, não o portal, claro, o portal é o sistema, né? Mas esse sistema ele é gerido por um comitê gestor, né? E esse comitê gestor, que a gente chama Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, ele tem 7 membros titulares e 7 membros suplentes, tá? Esses membros, eles foram nomeados inicialmente pelo então ministro da Economia, né, o Paulo Guedes, porque ele ficava sob a égide do Ministério da Economia. Depois ele passou para o Ministério da Gestão de Serviços Públicos, né, com a ministra Esther Dweck no governo atual. E como isso funciona, tá? O portal ele foi pensado da seguinte maneira: são 3 membros que são nomeados pelo governo federal. Então a gente pode dizer assim, né? Ele tem 3 representantes da União, 2 representantes dos estados e 2 representantes dos municípios, né? Então, 3, 2 e 2 formam os 7 representantes, tá? A lei determina, a própria 14.133, determina, então, que os membros dos estados, os representantes dos estados, sejam indicados pelo CONSAD e os representantes dos municípios sejam indicados pela CNM, pela Confederação Nacional de Municípios, tá? Considerando lá o trabalho mesmo que a Confederação teve na criação do portal, isso foi quase uma deferência legislativa para a CNM de indicar os respectivos membros, tá? E foi muito interessante que na primeira reunião, eu faço parte do comitê gestor desde a primeira formação, tá? Acredito que hoje, na formação, da formação original, posso estar errado, mas acho que somos só eu e o Vitor, tá? E o que se decidiu lá naquela época? Que seria interessante que, no caso da União Federal, isso não está escrito na lei, tá, Letícia? Mas se achou produtivo, se achou democrático, que no caso dos 3 representantes da União Federal, fosse um representante de cada poder. Um representante de cada poder, né? Então, posteriormente, inclusive, se fez um decreto, um ato normativo com esta determinação, que fosse um representante para cada poder, né? Quem preside, né, o comitê gestor é o representante da União Federal designado pelo Poder Executivo, né? Nada mais natural. Nós temos na formação de hoje o Roberto Pojo Rego, né? Que é lá da SEGES, tá? Que faz a presidência do portal. Ele é membro titular, tá? Do Poder Judiciário, atualmente é o Johannes Eck, e do Poder Legislativo, como eu disse, desde a formação original, né, o Vitor Jardim de Amorim, que é um professor de Direito Administrativo, bastante conhecido, tá? Depois, dos representantes dos estados, os titulares hoje são o Muriel e o Edmilson, e dos municípios, os representantes titulares, né, somos eu, desde a formação original, e o Ederson, que é de Minas Gerais, inclusive, né, também representante. Então, nós somos 7, nós temos, então, digamos assim, né, assento nas reuniões ordinárias do comitê gestor, quando, eventualmente, né, acontece de uma falta nossa, aí nós temos os nossos respectivos membros suplentes, né? A partir dali, claro, Letícia, foram feitos atos normativos com determinações internas nossas, como funcionam as reuniões, qual é o quórum mínimo para presença, a periodicidade das reuniões, né? Então, a gente tem pelo menos uma reunião ordinária anual, e nessas reuniões nós temos as entregas, né, que são realizadas, são referidas, são discutidas por nós,
Todos os atos, eles são públicos, as nossas atas de deliberação, elas estão na internet também, então está no próprio PNCP. Aliás, essas informações também estão lá, né? Se vocês clicarem ali no PNCP e colocarem comitê gestor, tem todas as portarias de nomeação, o histórico respectivo e os atos normativos que regulamentam o comitê gestor. Às vezes, acabei me estendendo um pouco, né? Mas respondendo a tua pergunta, nós somos em 7, né? O que é essencial? O essencial é o que está na lei, né? Nós somos em 7 membros titulares, 7 membros suplentes. Desses 7, nós temos 3 representantes federais, um de cada poder, por decreto, 2 representantes estaduais, indicados pelo CONSAD, e 2 representantes municipais, indicados pela CNM. Que bacana, muito bom saber. A gente fica focado no que a gente vê pela internet, no portal em si, mas é muito bom a gente ter informação de o que está por trás, os bastidores mesmo, de quem nos representa por trás dessa ferramenta, né? Esse comentário é bacana, Letícia, pelo seguinte, né? Às vezes, como várias coisas na vida, né? A gente vê ela pronta, né? A gente vê um telefone celular pronto e esquece que houve várias mãos ou robôs, eventualmente, né? Sim. Construindo aquilo. E não é diferente em relação ao portal, né? A gente vê o portal como está hoje, cada vez com mais funcionalidades, e tem que entender, e eu não digo isso como um trabalho nosso, né? Mas especialmente o pessoal lá da área de tecnologia da informação, que está trabalhando bastante para entregar esse produto, e não é um produto final, né? O portal ele está em constante andamento, modificação, mas que comparando o que a gente tinha em novembro de 2021, por exemplo, né? Ele já está bem diferente, com um perfil diferente. Então, sim, são muitas pessoas e recursos, né? Então tem recursos humanos e recursos financeiros. Aliás, essa é uma questão interessante, até recursos financeiros do portal é uma boa Sim. questão para se tratar. Mas o fato é que tem bastante gente trabalhando, dedicando a sua energia para a construção daquele portal que a gente vê ali prontinho, preparadinho, né, para nosso uso e disponibilidade. Eu já vou pegar um gancho, Martin, nessa questão da evolução do portal, e eu já vou com você a nível futuro, tá? Em relação a essa ferramenta. Quais as metas e objetivos a longo prazo para o Portal Nacional de Contratações Públicas? Ótima pergunta, né? Porque o que acontece? Eu vou te colocar da seguinte maneira, né? O portal, isso eu acho que está implícito, Letícia, naquilo que a gente estava falando, mas é bom, acho que, desenhar isso de maneira bem clara e bem explícita, tá? O portal, ele é pensado, ali no artigo 174, para 2 grandes missões, né? Dentro do portal, dentro da noção de um portal, nós temos 2 situações. Uma delas é a situação da divulgação de todos os atos de processos licitatórios e contratações. Essa divulgação no portal, ela é obrigatória, ela é necessária, né? Então, eu preciso de sistema. Não é o próprio portal que realiza isso, melhor dizendo, né? Não é não são os agentes públicos e os órgãos que fazem essa divulgação diretamente no portal. Muita gente confunde isso, né? As pessoas às vezes não sabem, então é importante, toda vez que eu faço capacitação, gente, vocês não mexem diretamente com o portal. Quem mexe com o portal, entre aspas, né, é o sistema que foi contratado. Daí a necessidade de ter um sistema que é integrado, que tem uma boa interface, como, por exemplo, né, e agora vale fazer essa propaganda porque ela é verdadeira, como, por exemplo, o sistema da Licitar. Se vocês não tiverem um sistema, quer ele público, quer ele privado, mas que seja integrado, que seja bom, que seja atual, não tem como fazer divulgações no portal. Então, a primeira coisa é essa, né? A adaptação, a implementação da nova lei de licitações exige um sistema que seja integrado, porque eu preciso divulgar, né? Agora, nós estamos tendo os encontros dos novos gestores municipais, né? Os prefeitos eleitos, prefeitos e prefeitas eleitos, e foram divididos por regiões, né? Então, para cada uma das regiões eu tenho falado, olha, gente, uma das questões cruciais sobre lei de licitações e implementação é aquela relacionada à tecnologia. Eu costumo dizer, pessoas, processo e tecnologia, como o pessoal da gestão fala. E na parte da tecnologia, sistema integrado, um bom sistema integrado. Bom, isso referido, eu tenho que pensar que eu tenho uma segunda grande funcionalidade do PNCP, que é a realização de processo licitatório e contratação direta pelo PNCP.
Só que isso, Letícia, estado atual da arte, tá? Não existe, tá? E eu devo dizer o seguinte, tá longe de existir, certo? Até posso dizer mais, não tá no nosso horizonte de médio prazo lá no portal a construção de um sistema, por vários motivos, tá, Letícia? Por exemplo, a ideia de que os portais que nós temos no mercado suprem esta demanda, já de uma maneira adequada, mas também a falta de recursos financeiros para a construção de um portal, né? Eu não preciso falar para vocês na Licitar, mas a construção de um portal como o portal da Licitar, por exemplo, com todos os arranjos de tecnologia, com a sua interface, ele muito bem arranjado que o portal exige, obviamente, muito trabalho, né? Então, a Licitar, ela, desde a nova lei de licitações, mesmo desde o projeto, está desenvolvendo o sistema, né? Então, está há mais de 2 anos, né? Na verdade, a gente está falando há mais de 3 anos, trabalhando com nova lei de licitações. Construir, a partir de agora, um novo sistema é algo complicado. Então, isso não está no horizonte ali de médio prazo do comitê gestor, certo? Então, se a gente for pensar futuro, né, que é a tua pergunta, a pergunta sobre o futuro, é bom dizer que existe sim, a gente conhece, né, o artigo 174, inciso 2, que fala da realização de licitação dentro de um PNCP, mas isso não é um cenário de realidade para os próximos tempos, certo? Então, esse futuro, assim, eu não vislumbro, eu pelo menos, né, não vislumbro num médio e talvez longo prazo, tá? Agora, há uma série de funcionalidades que o sistema prevê, certo? O sistema, melhor dizendo, a lei prevê para o sistema, que é o Portal Nacional de Contratações Públicas, e essas estão sendo, aos poucos, né, entregues. Se a gente for pensar em termos históricos, né, eu não tinha catálogo eletrônico de padronização. Depois eu passei a ter, dentro do PNCP, o catálogo eletrônico. Eu não tinha uma aba para PCAs, essa aba que agora eu sei que a Letícia usa bastante diariamente. Eu passei a ter a aba dos PCAs. Mais recentemente, esse ano, foi entregue, talvez o recurso que eu mais goste no portal, pelo menos visualmente, que é chamado de PNCP em números. Tá? Com o PNCP em números, assim, a gente pode abrir lá uma tela com todas as contratações, o valor das contratações, as modalidades. Isso é também uma funcionalidade. O que a gente vê para o futuro? Né? Primeiro, as entregas que são obrigatórias relacionadas à própria lei. A lei determina algumas ferramentas, tá? Eu cito duas em especial que eu vejo que num futuro próximo elas vão estar disponíveis. Primeiro, o painel para consulta de preços. A lei prevê a existência de um painel de consulta de preços. Se tu fores olhar, Letícia, o artigo 23, parágrafo 1º da Lei de Licitações, que trata da pesquisa de preços, se eu não me engano, é o inciso 1 até, tá? Uma das maneiras de comprovar a média de preços de mercado é justamente o que? A mediana no Portal Nacional de Contratações Públicas. E é sempre ruim a gente dizer, dar lá para o gestor, olha, essa aqui ainda não existe, certo? E aí o que a gente recomenda? Façam uma regulamentação que permita, na sua pesquisa de preço, além da mediana no PNCP, que um dia vai existir no futuro, coloque uma mediana em algum tipo de painel de preços que exista no seu estado. Os tribunais de contas, por exemplo, né, tem algumas medianas, ou em outros ambientes, certo? Então, isso, obviamente, está no radar por um futuro, e aí é um futuro mais próximo. A própria questão de registro cadastral unificado, né, a gente sabe, existe esse registro cadastral unificado, que é um instrumento auxiliar, inclusive, na lei, só que quando a gente pensa os registros atuais, eles são registros de caráter negativo. A ideia da lei é criar registros também em caráter positivo. Aliás, eu falei que no artigo 60 nós tínhamos logo depois da disputa de preços era a questão da equidade, mas eu não me recordo e recordo agora que antes dela tem uma outra, né? Que é desempenho em contratações prévias.
Como é que a gente vê desempenho em contratações prévias? Num registro cadastral unificado, mas esse registro ele precisa ser de um caráter positivo, notas, né? Então vocês imaginem que no futuro, espero que não muito distante, a gente entre no Portal Nacional de Contratações Públicas e a gente tenha cadastro de notas de licitantes, tá? Então essas funcionalidades, sistema de gestão compartilhada e assim por diante, que são ferramentas que constam lá no parágrafo 3º do artigo 174, essas eu vejo como o futuro do PNCP. Bem sinceramente, aquela outra do 174, inciso 2, né, que é um portal para realização de licitações públicas, essa eu já não vislumbro como um futuro próximo do PNCP. Eu falo a gente porque em termos de empresas de tecnologia, né, a Listar Digital também sofre desse embate. As ideias borbulham, hã, a lei, no caso do portal, prevê, mas a tecnologia ela é fundamental para que aconteça. Então, o desenvolvimento das funcionalidades, igual você disse, a nível futuro vai vir, né, mas não é só uma questão mesmo de, previsão legal, determinação. A tecnologia ela é uma aliada nesse sentido, né, a gente Não, desculpa te interromper. não, fica à vontade, Marta. Mas o que tu está dizendo é super pertinente e me faz lembrar o início do portal. Teve uma discussão jurídica bem interessante, porque quando o portal foi iniciado, eu me lembro assim, olha só, Letícia, a primeira reunião do portal foi sobre o seguinte tema. Olha, o pessoal da área de tecnologia nos disse, o que a gente tem condição de entregar hoje, eu estou falando 2021, tá? O que a gente tem condição de entregar hoje é um sistema muito básico no qual eu só consiga colocar os atos relacionados aos portais. E só isso. Ou a gente pode esperar 6 meses para fazer um sistema com uma interface melhor, com outras ferramentas e tal. E a nossa votação, a primeira votação, se eu não me engano, foi a primeira votação lá do PNCP, do Comitê Gestor, foi o que a gente faz? A gente espera ou a gente lança como está, né? E eu sei que isso é um tipo de discussão bem normal em empresas de tecnologia, startups de tecnologia, né? Que é o pessoal chama de MVP, né? O Minimum Valuable Product, né? Então, eu acho super interessante que no contexto nacional de licitações públicas, a gente estava discutindo mais ou menos, não com esses termos, mas isso, a gente lança o MVP do Portal Nacional ou não? E foi unânime, olha, lança com o que tem. E aos poucos a gente vai formatando o que for possível, tá? Por isso que é interessante pensar que o Portal Nacional, ele está ali na sua constante evolução, e assim como os sistemas de modo geral, assim como a Licitar, né, a gente está sempre evoluindo para um pouco melhor, né? Não dá para pensar que é um processo acabado, e muito menos pensar que só depois desse processo acabado que a gente pode fazer um lançamento, né? Isso não, de fato, não acontece. Então, é bem interessante tu citaste o exemplo da Licitar como empresa de tecnologia, mas no fundo é exatamente o nosso trabalho, é sempre tentar entregar para o cidadão, né, para o licitante, para a administração pública, o melhor que a gente tem naquele momento, e não o melhor da vida, né? Não o melhor. Isso Sim. é só olhando para trás, depois de muito tempo. Essa questão é até bem interessante, Martin, o lança com o que tem, para a gente ir construindo e chegando, ao objetivo, porque no percurso, nesse caminho, às vezes, com a experiência do usuário que está usando o que tem, a gente muda de ideia, vê que o que tinha sido pensado talvez não é o ideal para a prática, porque a prática, às vezes, ela foge do que a teoria demanda. Então, eu também sou desse time do que vamos com o que temos e a gente vai construindo, inclusive com a ajuda externa, né, que acaba contribuindo para a gente melhorar. É perfeito. É o que o pessoal da tecnologia fala de pivotar, não é? Então Sim. a gente vai lá, faz com o que tem, né? Se o pessoal for por um caminho, a gente pivota, né? Quer dizer, muda para aquele caminho e é natural, né? As coisas têm que ser assim. Sim, com certeza. A gente falou da história do PNCP, a gente falou da atualidade, a gente falou em termos legais, das definições legais. Agora eu quero saber, pro Martin, qual é a sua visão pessoal desse contexto, do portal em si?
a sua opinião pessoal mesmo sobre esse tema, Martin. Vamos lá. Precisa ainda, Letícia? Não, brincadeiras à parte, né? O meu sorriso, o sorriso da Letícia dão conta de que eu tenho, assim, a melhor opinião possível sobre o PNCP e as maiores expectativas possíveis em razão do PNCP, né? Acho bem interessante, inclusive, pensar isso, né? Quando a gente formou o PNCP lá historicamente, eu pensava num outro PNCP, eu pensava num outro contexto, que era uma ideia, assim, era um imaginário de um mundo ideal. O mundo ideal não existe, né? Então, essas trocas todas interpessoais mostram que as coisas vão se encaixando e tal para um modelo que a gente tem hoje. O que eu posso dizer, e como eu disse, eu sou muito suspeito, quer por ter participado da criação, quer por estar desde o time original lá da composição do comitê gestor, quer por trabalhar com eles, né, até hoje e de fato ver as entregas que eles estão fazendo. Apesar da minha suspeição, eu acho que o pessoal do comitê gestor, o pessoal do desenvolvimento de sistemas que está fazendo o PNCP, fez um trabalho magnífico, né? Eu acho que a gente vai olhar para isso com o distanciamento histórico ali necessário e entender que esse time fez parte de um momento muito importante para a história do Brasil, que foi transformar as licitações públicas do ambiente analógico para o ambiente digital, para o ambiente contemporâneo, para o ambiente em que as trocas elas são online, elas são imediatas, e o PNCP faz um trabalho magnífico nesse sentido, né? Então, claro que temos percalços, claro que esses percalços eles se relacionam fundamentalmente a questões financeiras, né, a questões orçamentárias. Um grande problema do PNCP, a gente falou um pouco sobre isso, mas deixa eu enfatizar que é importante, que é um gargalo, que é uma coisa que nas nossas reuniões ordinárias elas costumam aparecer, é o fato de que a gente não tem orçamento específico. Quando a lei foi criada, a lei pensou o PNCP, criou o PNCP, mas não disse qual a fonte de custeio do PNCP, né? Então, essa fonte de custeio, ela vem lá, uma partezinha do Ministério e tal, tá? Quem sabe, no futuro, não tão distante, a gente consiga... Há inclusive, projetos nesse sentido, tá? De que nós tenhamos uma fonte de custeio própria ao PNCP, tá? Uma ideia dessas todas que já foram aventadas sabem esses dinheiros de acordos de leniência, né, por causa de atos de corrupção, a maioria desses atos de corrupção sob a questão de licitações e contratações públicas, né, então nós temos vários acordos como esses que são gerados, né, que têm a sua origem em licitações públicas malfadadas, né, no sentido da corrupção. Por que não que uma parcela desses valores de acordo de leniência, né, ou que consigam ser resgatados, eles não sirvam para o orçamento do portal, né? Porque se nós tivéssemos um maior orçamento, seguramente a gente poderia entregar para a população mais, cada vez mais, né? Então, assim, considerando os desafios, né, e as oportunidades, né, fazendo isso numa balança, um trade-off, né, econômico, o que a gente ganhou com o PNCP e o que a gente ainda não tem com o PNCP, digamos assim, eu não tenho a menor dúvida, Letícia, que o balanço ele é muito positivo, né, que o PNCP ele tem uma importância histórica nas contratações públicas que é gigantesca. Com certeza, eu concordo. E para a gente fechar esse tema, Martin, provavelmente quem está nos assistindo são servidores da administração pública, licitantes, até mesmo cidadãos que tenham interesse no tema. Você tem uma dica ou uma mensagem para passar para eles sobre a temática do Portal Nacional? Fala aí, até para mim também. Diga um pouco sobre. A minha mensagem, essa vai servir para muitos servidores, acho que não vai servir para a Letícia, porque eu já vi que a Letícia ela é uma assídua do portal, né? E a minha mensagem, na verdade, ela pode ser traduzida num verbo no imperativo. Naveguem, naveguem, né? Eu fico espantado, Letícia, que muitas vezes fazendo capacitações na área de licitações públicas, né, viagens e tal, a gente vai para alguns lugares, o pessoal que trabalha, às vezes em comissão de contratação, às vezes até alguns agentes de contratação, mas não esses, tá? O pessoal de secretarias, a gente não se dá conta, Letícia, mas secretarias são demandantes.
são requisitantes. Se a pessoa é requisitante, ela precisa ter familiaridade com o portal. Então, assim, é um tema de casa para todos os agentes públicos que, de alguma maneira, trabalham com contratações públicas, não só diretamente, mas indiretamente. Conhecer o portal, navegar no portal como se fosse um jornal. É um jornal, porque de fato é um jornal, só que é um jornal de nicho específico, licitações e contratações públicas. Então, a grande mensagem, não tem como ser outra, a grande mensagem para essas pessoas é naveguem, naveguem no PNCP. Né? Perfeito, Martin. Muito obrigada por compartilhar conosco todas essas informações, essa temática que é tão importante, novidade, né, para quem trabalha com o tema, para a gente que está no dia a dia lidando com licitações, com contratações públicas. Muito obrigada pela colaboração, por compartilhar todo o seu conhecimento conosco. Foi de muito proveito. Tenho certeza que contribuiu bastante para quem está nos assistindo, para mim, enquanto também lido no dia a dia com o assunto, então só temos a agradecer pela presença. Eu que agradeço o convite, agradeço a Licitar, agradeço a ti, Letícia, esse papo muito agradável sobre esse tema também tão agradável que é o PNCP. Muito obrigado. Obrigada a todos vocês que estiveram conosco até aqui. Nos vemos em um próximo vídeo. Até mais.